E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do seu narrador para mais um vídeo. Falta só algumas horas pra gente ver o último episódio de Hexatomb e descobrir se esse ritual macabro vai ou não ser encerrado, né? Se ele vai ter uma resolução ou se vão conseguir parar, impedir o Hexatomb de acontecer. Então eu vou falar aqui sobre algumas dúvidas que ficaram em abertas que talvez sejam respondidas neste último episódio. Então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre isso. Em principal, eu reuni essas perguntas baseadas no que a gente tinha conversado na nossa reunião, que é a minha live que eu faço toda terça-feira, muito mais para ser uma interação com o chat do que uma live de react ou coisas do tipo, né? É mais pra gente conversar, debater, jogar perguntas na tela, falar sobre várias outras coisas. E durante a live, algumas perguntas muito boas foram levantadas e eu decidi trazer ela aqui em formato de vídeo. Então vamos começar com a do Mano Dre, que ele fala um pouquinho sobre a questão da conversa do Giovanni com o Eloy. Então vamos lá dar uma olhada no que os dois comentaram. Então, tô aqui na cena e play. Eloy, você já se perguntou como o Andrei verdadeiramente morreu? Eu ia contar isso pra ele já. Eu já sugeri e ele não acreditou em Você mim. especialmente sabe. É isso. O que acontece? Ele respondeu a Kemi. A Kemi especialmente sabe como o Andrei morreu. E a Kemi trabalhava de quê? De assassina profissional, caçadora de recompensas. E se foi o que a Mano Dre trouxe, a Cindy tivesse contratado a Helena, ou ainda mais do tipo, porque já vou explicar o porquê, o próprio Giovanni tenha contratado a Lena, ou melhor, na verdade a Kemi, pra matar o Andrei. Por causa que a Cindy não parece conhecer a Kemi, ok? Ela não parece conhecer. Se ela tivesse contratado a Kemi, talvez ela soubesse. Mas lembrem-se também que a Kemi usava a máscara da fantasma e era super difícil se comunicar com ela, né? Não tinha como necessariamente a Cindy saber como era a Kemi. Nem a fantasma em si, nem ela com faixas, porque ela viu no combate contra os Couraça, ela dando faixa, então ela pode só saber que existia essa assassina, ela contratou essa assassina para matar o Andrei, mas ela nunca viu. E o próprio Giovanni também pode ter ali contratado a Kemi, seja ou não armando da Cindy, mas possivelmente sim, para matar o Andrei, por causa que ele também tinha um acordo com os psicoleiras, porque quem abriu o portal para que o Giovanni pudesse entrar no Hexatomb foi os psicoleiras. Então eles tinham um combinado ali. Então existe a possibilidade do Eloy se revoltar quando ele descobrir que foi a Kemi, ou melhor, o Giovanni contar, né? Não ele descobrir, mas o Giovanni contar que foi a Kemi que matou o Andrei. E o Andrei era o melhor amigo do Eloy. Ele tá aqui no Hexatomb pra ressuscitar alguém e tá dando a entender que ele também quer ressuscitar o Andrei. Então esse é um dos objetivos dele. Então quando ele descobrir que a mulher dele, a pessoa que ele está se conectando ali dentro do Hexatomb, matou o melhor amigo dele, talvez ele fique com muita raiva. A não ser se ele entender que a Kemi e a Lena não são as mesmas pessoas e coisas do tipo, que já deu pra entender que eles conversaram um pouco sobre isso. Mas eu não sei se vai ser um tópico tão grande. Mas existe a chance do Eloy se revoltar, do Eloy ir pra cima, e também existe a chance do Eloy morrer, porque também teve essa dúvida, né? A Kemi, ela tá com bastante não, né? Bem pouco sanidade. Ao final do EP, ela terminou com 2 pontos de sanidade não, né? Determinação, que chamamos hoje em dia. Então ela tem 2 pontinhos de determinação. Ela pode fazer o descanso, e eu acho que ela restaura 12 se ela fizer o descanso extremo e tudo mais, com bastante calma, e ela pode passar mais um dia dormindo e restaurar mais o dia inteiro dormindo e restaurar ainda mais pontos, ok? Existe essa chance, mas, obviamente, que o nosso grande Giovanni pode atacar de dia, ele pode chegar próximo para se comunicar com a equipe, tentar ali ter um arco com eles de conversa e talvez de ataque, de brigas e de contar essas questões antes. E se o Eloy morrer, possivelmente a Lana vai tomar muito dano, e ela tem muito dano mental, e ela tem muito pouco de determinação. E se isso acontecer, a gente pode acabar perdendo ela se ela estiver com a máscara, porque é o que deu a entender, quem está com a máscara perde seu personagem quando termina a sua determinação. Quem não está com a máscara
tem um tempo ali, 3 rodadas, para que possam fazer uma diplomacia e trazer essa pessoa de volta à consciência. Mas a gente tem chance de perder a Lena. E até reiterando pelas postagens que fez em todos os locais, X e tudo mais, no YouTube, do Ordem Paranormal, como fazendo a contagem de dias, tudo dá a entender que o nosso grande ali, o Argano, o Argout, está morto. E a gente só tem aqui praticamente o Giovanni, o Pomba, Cristino, Eloy, Labirinto e Kemi. Além do post que ainda não foi feito, mas possivelmente será o do dia 0, né, que é o Juan, né, ou Juan, como eu vou continuar chamando, porque eu acho mais intuitivo chamar Juan do que Juan. Mas a gente ainda vai ter ele. Ou seja, nós temos um total de 7 pessoas para lutar nesse Hexatomb, mas não pode ter 7, só pode ser 6 no final. Ou seja, desses personagens aqui vivos, removendo, obviamente, o Argando, que eu acho que já praticamente com esses posts a gente pode confirmar ali uma grande chance de que o Argando tá morto. Eu não sei se o Celtic esteja escondendo ele. Que entre essas 7 pessoas, eu tô otimista para que a gente consiga matar o Giovanni sem morrer ninguém aqui. O problema é que para parar o Hexatomb, teoricamente, a gente tem a chance mais plausível que a gente está vendo é que no final precisa ter 6 pessoas. E se no final precisa ter 6 pessoas, se a gente reduzir para só 5 pessoas, o Hexatomb possivelmente não acontece, porque é uma das regras do Hexatomb é que ao final tem que ter 6 pessoas. Então, quem que vai morrer daqui? O Cristino tá fora de questão. A gente não parece ter força para matar o Cristino. Eu acho que é uma impossibilidade muito grande. O Eloy, ele quer até que o Hexatomb aconteça, por mais que ele tenha tido conversas com a Kemi de talvez deixar. O Pomba, eles não vão matar o Pomba, então chance menor ainda. Então, eu acho que assim, o Henry, ele só vai ter que ser morto no final, né? Sendo um sacrifício se o Hexatomb for concluído. Então, infelizmente, eu sinto que resta para Kemi ou para o Labirinto se sacrificar. Eu não sinto muita chance, a não ser um Eloy ali se autodestruindo para poder deixar com que o Hexatomb acabe, se ele for, não acabe, se ele for vencido, né, que o Hexatomb seja parado, e que a Kemi e o Labirinto não possam se arriscar, ou melhor, a Lana e o Kemi não se arrisquem. Eu acho que assim, cara, tá muito difícil isso aqui, tá muito difícil essa seleção final. Como eu disse, Giovanni deve morrer rápido, mas agora Cristino eu já não sei. A não ser se eles cumpram o Hexatomb. Se eles cumprirem o Hexatomb, beleza. 6 pessoas depois da morte do Giovanni, ok? Lembrando que o Cristino também pode se juntar com o Giovanni para tentar matar os jogadores. Existem essa possibilidade também, mas eu acho que o Cristino não vai se envolver nessa parte não. Eu acho que o Cristino vai ficar bem no seu canto. Mas existe muitas chances de coisas para acontecer. E eu acho importante também falar sobre essa possibilidade deles concluírem o Hexatomb. Lembrem-se das falas do Arthur e do Dante e que eu tenho certeza que eles estão corretos nessa afirmação, né? Eles falam o seguinte, né? Parecia ter muitas informações. A única coisa que a gente sabe é que aqueles que realizarem os 6 sacrifícios podem pedir qualquer desejo. Não, isso daí é uma mentira. Isso daí é uma tática de manipulação. O outro lado nunca vai devolver o que foi tirado de você. O que você perdeu já era. Acabou. E o legal de quem fala isso é o Dante, é porque ele perdeu a Beatriz, né? Então, tipo assim, levou, não tem mais volta, não tem mais retornar a mente numa pessoa, não tem mais como trazer alguém de volta. E o Dante já viveu, já passou por isso. Então, se os jogadores concluírem isso, se o pedido da Lana for trazer a sua filha de volta, ela não vai vir de volta, não pelo menos como ela quer, não pelo menos como ela esperava que ela viesse, tá? Então, existe muita chance disso dar errado. E, cara, existe mais uma coisa aqui nessa conversa que eu acho muito interessante ressaltar. Não volta. Mas ainda como última medida, eu ainda tentei vasculhar as memórias dos assassinos e o único que realmente parecia ter alguma informação apagou as próprias memórias e escondeu elas dentro de um labirinto na própria mente. Eu não consegui achar nada. Ou seja, o labirinto sabia de alguma coisa. A gente sabe que o labirinto, né, ou melhor, o Remy, usando o corpo do labirinto, entendeu que ele tinha ali um conhecimento não tão extenso sobre Tenebres. Então, existe a possibilidade,
no momento que ele tentar ali, talvez, cumprir o Hexatomb, que ele descubra mais de memórias, né? O Selvit adora fazer isso, mostrar todas as memórias para ele e tudo mais. Ou isso só aconteça caso o labirinto comece a enlouquecer, né? Que é o caso, o Remy, no caso, perca todos os seus pontos de determinação. E isso faz com que a mente do labirinto se desperte novamente, contando o que tem dentro do labirinto mental, o que ele sabe, o que ele fez, como que ele juntou os killers, quais as motivações deste homem que a gente não sabe nenhum nome e acaba chamando de labirinto, né? Desse corpo que não temos conhecimento a fundo sobre ele. E ele tinha ali conhecimento sobre o Hexatomb e ele prendeu dentro desse labirinto mental. Então eu acho que essas são as principais dúvidas que podem acontecer nessa sessão, né? A descoberta do Eloy sobre talvez a morte do Andrei ter sido causada pela Cammy, né? Talvez ela tenha sido a assassina por trás, já que era uma caçadora de recompensas. Ali a questão de cumprir o Hexatomb e talvez não trazer exatamente o que você buscava. Quem que vai morrer, porque a chance de acabarem com o Celestino, o Cristino, esqueci o nome dele, é extremamente baixa, ok? Então existe uma chance ali menor de que eles consigam derrotar ele. Agora o Giovanni, eu acho que tipo, Giovanni vai cair. Eu acho que a chance do Giovanni cair é muito grande. A gente já entendeu o que é o personagem de Giovanni e talvez a gente teoriza o que ele busca, né? Que é o seu filho de volta, que ele perdeu pra Agatha. Mas a gente tem muita coisa ainda a se discutir nesse último episódio. Então eu acho que ele ainda vai ser um episódio extenso. Talvez a gente passe das 3, 4 horas, ali como que estavam sendo os primeiros episódios dessa temporada. Mas não acho que a gente chega a 5, 6, como foi esses últimos. Talvez até chegue, mas passar disso eu acho que a gente não vai muito não, tá? Então vamos conversando mais sobre isso ali se a gente tiver a nossa live às 5 horas. Então deixa marcado aí que talvez a gente tenha uma reunião extra, uma reunião de emergência aqui nesse canal, a nossa livezinha onde a gente vai conversar com vocês mais próximos a algumas dessas teorias que eu trouxe pra vocês. Então, o que falou que você falou, o seu narrador. E foi. E ficamos com o mural de membros. Se você quiser se tornar membro também, tá bem acessível o preço. Só olhar aí embaixo e com o tempo eu vou trazer muitas novidades aqui para os membros, né? Eu vou pegar dicas de vocês e a gente vai crescer cada vez mais este nosso mural. Então, aqui é o Luxus e ficamos por aqui.